não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, a ideia do consenso científico e da autoridade acadêmica é uma das ideias mais danosas que um sujeito pode pôr na cabeça. E cria uma falsa confiança. Então, olha, eu acredito assim, porque a maioria dos cientistas acredita em tal ou qual coisa. Em primeiro lugar, você não sabe, essa estatística jamais foi feita. Tá certo? E em segundo lugar, existe todo o caráter intrinsecamente problemático da prova científica, que depende, como eu já expliquei, depende de equipamentos, depende de um treinamento onde entra um elemento quase esotérico de transmissão pessoal. Enfim, bom, tudo isso hoje em dia já é bastante conhecido, tá certo? Já tem muitos autores que tratam disso, e quando examinam a história da ciência à luz disso, então você vê que na passagem de uma época para outra, você tem rombos de conhecimento enormes, tá certo? E que, no entanto, os resultados obtidos nesse período são repassados para as escolas, para as crianças e para a massa ignária em geral, como se fossem coisas definitivamente conquistadas. Eu me lembro, por exemplo, quando escrevi um artiguinho sobre Newton, né, dizendo que a física de Newton havia espalhado uma onda de burrice no universo ocidental, né? Eu recebi centenas de cartas de pessoas que estavam absolutamente traumatizadas, passadas, profundamente ofendidas com aquilo. Eram pessoas que tinham estudado matemática ou física, mas não tinham estudado história, né? Então, não tinham a menor ideia dos efeitos que o mecanicismo teve sobre a civilização europeia. Então, para eles aquilo era novidade. Quer dizer, de repente apareceu um sujeito falando mal de Newton. Então, a pergunta era assim: como você ousa falar mal de Newton? Eu disse, mas o que é? Newton é Deus? Né? Então, qual é a autoridade especificamente divina de que ele dispõe? Outra coisa que me espantou muito foi a quantidade enorme desses correspondentes que diziam que Newton tinha obtido a lei da gravitação universal a partir de observações, quando não é verdade. Newton coloca certas premissas que são experimentalmente inverificáveis, como, por exemplo, a ideia do espaço absoluto, quer dizer, um espaço sem nada dentro. Ora, o espaço não é nada mais do que a possibilidade de conter algo dentro. Se você tirar essa possibilidade, ele não é espaço de jeito nenhum, então é apenas uma palavra, um flatus vocis. E também o tempo absoluto, quer dizer, o tempo sem acontecimento, o tempo sem transformações. Fala, mas o que é isto? E toda a estrutura da demonstração de Newton está baseada nesses dois conceitos que ele tirou do nada, ele inventou. Então, são postulados que ele coloca ali no começo, e sem os quais, vamos dizer, a teoria da gravitação não funcionaria. O fato de que esta teoria coincida com a realidade em determinados pontos, vamos dizer, não prova que os conceitos fundamentais do caso da partícula tenham alguma validade, porque esses conceitos são usados apenas como instrumentos lógicos. Você pode inventar, vamos dizer, de 3 ou 4 premissas absurdas que, cruzadas, formem
vamos dizer, um aparato de observação que, na verdade, funciona, um sistema de medições que funciona. Né? Então, eu vou lhe dar um exemplo. Todo mundo usa o sistema métrico. Né? Então, da onde saiu o sistema métrico? Saiu da ideia de você medir a circunferência da Terra e dividir por um certo número. Né? Bom, hoje nós sabemos que essa medida estava errada. Nem por isso o método deixa de funcionar. Tá certo? Quer dizer, quando você está lidando com a ciência quantitativa, os conceitos fundamentais em que você monta o seu esquema não precisam coincidir com a realidade, mas é só o resultado final é que precisa. E todas aquelas pessoas que eram professores de matemática, professores de física, eles pareciam não entender isso. Ou seja, haviam estudado aquele da ciência newtoniana, haviam estudado aquele pedacinho que é usado, vamos dizer, no ensino secundário. E ponto final. Quer dizer, não tinha ideia da origem histórica da coisa, dos seus efeitos culturais. Então, ali é que eu vi que dificilmente existe uma comunidade humana na qual uma crendice se espalhe tão facilmente quanto a comunidade científica. Justamente por causa, vamos dizer, da confiança acumulada na sabedoria da comunidade ao longo dos séculos, tá certo? Então, aí é que eu lembro a frase de Karl Marx, ele dizia, olha, a maioria geralmente está errada. Eu digo, no mundo científico também a maioria geralmente está errada. Só que você colocar esse erro em dúvida requer das pessoas uma mudança de atitude mental que às vezes é impossível. Quer dizer, o indivíduo que está envolvido, sobretudo, mas na prática científica, na vida de laboratório, todos os dias, ele não pode parar para questionar os conceitos fundamentais em que ele está se baseando. Simplesmente não dá tempo de fazer isso. É certo? Então, quando uma ciência questiona os seus conceitos fundamentais, isso é o que se chama uma crise científica. Ou seja, a atividade normal da ciência prossegue na base de não questionar esses conceitos, que muitas vezes são puramente convencionais. Tá certo? Então, isso quer dizer que o exame crítico dos fundamentos da ciência não faz parte da própria ciência. Aliás, a prática diária exige que isso seja até proibido. Porque tem certas coisas que você não discute, você parte daqui para dentro. Né? Você faz um experimento, você pega qualquer livro de química, tratado de química. Você vai ver que o tratado de química começa com 40 páginas de definições e axiomas. E a química mesmo só começa quando termina essas definições e axiomas. Daí você vai usar tudo aquilo para estudar tais ou quais fenômenos. Tá certo? Eu digo, e se você colocar uma daquelas definições em dúvida? Parou a química e vai ter que começar a análise crítica dos fundamentos da química, que é outra atividade completamente diferente. Então, como a prática científica está geralmente separada do exame dos seus fundamentos, o cara, quando começa a tentar fazer o exame dos fundamentos, ele até muda de faculdade, não é isso? Não, isso aqui não é mais assunto nosso, aqui tu vai lá para a faculdade de filosofia, vai para outro lugar. Então, isso significa que a prática científica está geralmente separada da consciência dos fundamentos da própria ciência. E se você espremer, né, pelo menos 90% dos profissionais em qualquer ciência, você vai ver que eles têm muito pouco conhecimento disso. Então, quer dizer que no fundo, toda esta atividade é baseada na pura fé. Não que os seus resultados sejam de fé. Não, os resultados são empiricamente verificados, mas os conceitos explicativos, os conceitos fundamentais, em geral, são altamente duvidosos. Todos podem ser postos em dúvida a qualquer momento. Não é certo? Só no decorrer da atividade prática não convém fazer isso e as pessoas não fazem normalmente. Então, o fato de que tantas pessoas de nível universitário desconhecessem os efeitos devastadores que o mecanicismo teve sobre a civilização europeia mostrava uma incultura histórica monstruosa a respeito do próprio setor da ciência que eles estavam praticando. Tá certo? Então, eu, como não sou nem químico, nem geólogo, nem coisa nenhuma, tá certo? Como o meu interesse não é a prática desta ciência, mas a compreensão da sua
do seu desenvolvimento histórico dentro de um horizonte cultural maior, bom, então eu posso tranquilamente questionar os fundamentos de qualquer coisa e não tenho obrigação de acreditar em nada. Quer dizer, nós estamos procurando, vamos dizer, um conhecimento histórico mais fundamentado possível. Só que, quando você não tem o consenso científico no qual você se fundamentar, então lhe falta um elemento retórico importantíssimo. Quer dizer, a crença estabelecida sempre serve de premissa para você provar o ponto particular que você deseja. Se você não pode se apoiar no consenso como premissa, então significa que o poder da sua retórica fica diminuído. Então você necessita do quê? De um grau de certeza maior. Então, este é o grande problema, vamos dizer, do estudioso, ou filósofo, ou historiador, que tente enxergar o passado de uma ciência, o passado da cultura europeia, de uma maneira que não seja padronizada, de uma maneira que não esteja, vamos dizer, aprovada pelos manuais escolares. Tá certo? Então, aí você é forçado a levar o seu desejo de prova, o seu desejo de evidência, mais longe do que você levaria se você estivesse dizendo a mesma coisa que todo mundo diz. É isso. Só que, em história, em geral, você só consegue obter certezas negativas quando você sabe que alguma coisa não aconteceu de jeito nenhum. Agora, quanto às certezas positivas, bom, aí é um problema, porque, evidentemente, qualquer fato histórico, e, sobretudo, conjuntos complexos de fatos históricos, podem ser encarados de mil e uma maneiras, tá certo? E a possibilidade de uma prova definitiva é remota. Você tem que se contentar, vamos dizer, com uma sugestão razoável, tá certo? Mas essa razoabilidade tem que estar estritamente firmada, fundamentada. Não é isso? Então, e às vezes um único ponto, a prova de um único ponto pode requerer anos de estudo. Como, por exemplo, esse tópico aí que o Robertson Genes estudou. Quer dizer, ele não está interessado em toda a história daquele período, ele está interessado somente no seguinte: a discussão de Galileu com São Roberto Bellarmino. É só este o ponto. Tá certo? E ele vai dizer, olha, São Roberto Bellarmino estava mais certo do que Galileu. Quer dizer, ele estava, do ponto de vista científico, ele estava muito mais fundamentado que Galileu. Então, este é um detalhe dentro do imenso conjunto da época que nós estudamos aqui. Mas esclarecer esse detalhe pode levar 10 ou 15 anos de trabalho. Isso quer dizer que toda a visão geral que você procura obter de um período depende de que vários pontos específicos já tenham sido esclarecidos por especialistas. Portanto, tem uma imensidão de trabalho monográfico, quer dizer que sobre um assunto pontual, que já tem esclarecido isso, e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E no caso, embora a gente disponha de uma infinidade de estudos desse tipo, a quantidade de perguntas sem resposta é maior ainda. Tá certo? Só o tópico que nós começamos aqui, falar, olha, quando começou a modernidade, né, você revendo os historiadores, você vê que eles divergem entre o século XI e o século XVIII. Quer dizer, nós não sabemos, ninguém sabe se eles estão falando da mesma coisa. Então, só esta pergunta: podemos datar o começo da modernidade? Tá certo? Então, evidentemente, isso varia de acordo com o seu conceito de modernidade, mas mesmo dentro de um conceito uniforme, você ainda teria uma certa elasticidade da data de início. Esse ponto não foi esclarecido até hoje, não tem resposta satisfatória. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando em cima de um terreno mais ou menos movediço. O que facilitou para mim as coisas, pelo menos dentro deste curso, ou dentro deste grupo de estudos, foi o fato de que eu não estava interessado só nas origens, mas só nos elementos que permanecem constantes. Então isso diminui, certamente, o campo. Não é isso? Então, coisas que serviram apenas como gatilho, quer dizer, dispararam um processo, mas depois foram esquecidas, já não tem
não tem interesse para nós. Tá certo? E desses elementos constantes, que eu destaquei, como, por exemplo, a matematização da natureza, por exemplo, a influência crescente do elemento secreto, ou, se quiserem, clandestino, tá certo? A proliferação dos esquemas de poder, planos de poder, projetos de poder, tá certo? A centralização da autoridade, entendeu? O processo de burocratização da sociedade, o processo de jurisfação, como chamou Miguel Reale, quer dizer, cada vez mais setores da vida passam, por assim dizer, do controle natural para o controle natural ou tradicional para o controle legal, tá certo? Havendo, portanto, uma proliferação de leis que encobre as relações naturais, o campo todo das relações naturais, e que, pelo acúmulo, se torna, às vezes, mais complexo do que elas. Quer dizer, antes você tinha um conjunto de relações não regulamentadas, portanto, difícil de você abarcar. Né? Se você pegar, por exemplo, sei lá, o comércio como era antes da Revolução Francesa. Né? Então, você tinha milhões de regulamentos não escritos ou tradicionais, um para cada cidade, um para cada bairro, um para cada distrito, tá certo? Milhares de sistemas de medidas diferentes, moedas diferentes, etc, etc. Então vem a Revolução e unifica tudo isso, cria uma legislação. Acontece que a legislação é crescente. Tá certo? Quer dizer, o número de detalhes que em seguida precisam ser regulamentados é enorme. Né? Então, tão logo você fez uma legislação principal, você cria um código comercial. Está bem, ótimo. Então, parece que unificou. Tá certo? Mas, em seguida, os princípios desse código vão ter que ser aplicados a novos e novos e novos e novos fenômenos. Tá certo? Então, você tem um processo de crescimento da lei, tá certo? Ao ponto de que certos poderes legislativos votam 20 mil leis por ano. E quando você chega ali, 100 mil leis, fala, quem conhece 100 mil leis? Né? Então, uma vez eu fiz um teste, por exemplo, quando estava aquele problema dos anões do orçamento, vocês lembram disso? Né? Eu digo, bom, como é que você faz para saber que alguma coisa foi ilegal? Você precisa conhecer a legislação do orçamento. Né? Daí eu fui ver como era a legislação do orçamento. Eu digo, só para regular o orçamento federal, você tinha 5 mil leis. Então eu falei, quem as conhece? Ninguém. Então, quer dizer, você sempre está correndo o risco de você estar fora da lei sem você saber. Depois eu descobri que esta é a situação normal do cidadão em certa sociedade. No Brasil é caracteristicamente assim. Quer dizer, a lei, não só o Código Penal, mas Código Civil, Código Comercial, etc, etc, tudo é feito de tal maneira que as exigências legais estejam acima da possibilidade real do cidadão. De maneira que, em princípio, a população inteira está na ilegalidade. Se a população inteira está na ilegalidade, então o governo tem nas suas mãos um instrumento para ele destruir quem quer que ele precise destruir num certo momento, ou que lhe pareça conveniente destruir. Então, a lei já não tem tanto a função reguladora, mas tem uma função de represália. Há muitos países onde acontece isso, e nos Estados Unidos também está ficando assim. Quer dizer, você tem leis que ninguém vai cumprir. Ótimo, ninguém cumpre. Então, quer dizer, quando a gente precisa destruir um sujeito, a gente já sabe que ele está na ilegalidade sob este ponto. Então, nós não o pegamos por aí. Tá certo? Não era assim aqui até uns anos atrás, mas está ficando. Então, este é um dos processos, vamos dizer, esse processo de imperialismo legal. Ele começa no período que nós estudamos aqui e ele prossegue até hoje, assim, numa linha de evolução muito nítida. Evolução só quantitativa, quer dizer, aumenta, nunca vai para trás. Nunca você tem uma simplificação. Tá certo? Então, por exemplo, quando você tem uma revolução, diz, então agora nós vamos começar do zero. Não, a revolução não começa do zero. Né? Enquanto você não cria as novas leis, as antigas ainda estão vigentes. O que você vai fazer? Você não vai abolir todas, você vai modificar uma por uma. Né? Então, as leis se tornam mais complexas ainda. Né? Então, este é um processo pelo qual o próprio
impulso de ordenação, organização e racionalização cria um caos. E essa é, sem dúvida, uma constante da modernidade. E assim, quando a gente vai pegando essas várias, eu acho que nós temos um grau de certeza suficiente em todas elas. Então, nós podemos dizer, as coisas foram realmente assim, em linhas gerais, é claro, havendo exceções locais, temporárias, mas nós podemos traçar uma curva, né, de evolução da modernidade, tá certo? E, em certos momentos, você tem um salto, quer dizer, o processo acelera, de modo que o número de controles aumenta e vai penetrando setores da vida, né, que antes eram regrados pela lei natural ou por hábitos tradicionalmente consolidados. Tá certo? Então, por exemplo, você imagina, por exemplo, quais são os lugares onde você pode fumar e onde você não pode fumar. E, bom, quando eu era criança, eu me lembro que isso era uma questão apenas de boa educação. Tinha certo lugar que você sabia que não devia fumar. Você não devia fumar na igreja, tá certo? Não devia fumar numa sala de operações, e assim por diante. Porém, a partir do momento em que, né, o Estado começa a regular isso aí, então existe uma série de exceções e casos particulares que a lei não abrange, mas que ela vai tentar abranger. Tá certo? Então você imagina o número de leis sobre fumo que apareceram no mundo inteiro nos últimos 20 anos. O conjunto não é legível. Então quer dizer que esse simples ato banal do sujeito fumar ou deixar de fumar, tá certo? Se tornou uma especialidade legal. Então, não deixa de ser curioso que o chamado império da lei seja uma das características fundamentais da democracia. Quer dizer, com a expectativa de que aquilo que está sob o domínio da lei, então assegura os direitos e a liberdade dos cidadãos. Eu digo, mas isso é só nominalmente. Né? Materialmente falando, isso é impossível. Né? É impossível você dizer que quanto mais regulamentada está uma coisa, mais a liberdade está assegurada. Isso é absolutamente autocontraditório. Né? Então, como esta contradição é um dos elementos fundamentais, né, da democracia moderna, é aí que começa a valer aquela regra do Georges Bernanos, de que a democracia não é o contrário da ditadura, é a causa dela. Quer dizer, então, essa é a mesma coisa que dizer, onde há uma democracia, haverá uma ditadura necessariamente. Quer dizer, ou porque a democracia será derrubada, ou porque, por sua própria evolução interna, ela se transmutará numa ditadura, tá certo? Não posso dizer imperceptivelmente, tá certo? Mas quase que inconscientemente. Ou seja, a população não se dará conta de que o processo da normatização legal da sua conduta constituirá uma rede de amarras que vai restringir tremendamente a sua liberdade. Né? Sem contar o fato de que existem leis que estão permanentemente em discussão. Ou seja, há um grupo de pressão que tenta impor uma lei. Né? E essa lei é rejeitada. Tá certo? Bom, não custa nada apresentar o mesmo projeto 3 meses depois. Né? Na comunidade europeia, tem muitas decisões que dependem de um plebiscito. Mas se um plebiscito não aprovou o que você queria, você faz outro plebiscito, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E mais dia, menos dia, aquela lei é aprovada. Quando ela é aprovada, aí você não faz mais plebiscito. Tá certo? Então, quando você vê vamos dizer, a fronteira que existe entre o mundo das leis e o mundo da política, essa fronteira é bastante nebulosa. Né? Então, é sempre possível que um grupo de pressão faça valer sempre a sua vontade, se ele tiver os meios para isso. Não é isso? Então, vamos supor, você tem meios de você comprar
um congresso inteiro. Mas não como fizeram no mensalão, né? Eu acho que tão bonito quanto o mensalão ninguém fez. O mensalão comprou o parlamento inteiro, né? Nunca ninguém precisou fazer isso, né? Contentava com comprar meia dúzia de senadores, mas ali compraram todos. Eu falei, bom, depois disso, o que quer que este grupo pretenda será lei. Então, qual é a diferença entre o império da lei, tá certo, e o império da arbitrariedade? Nenhum, materialmente falando, nenhum. Quer dizer, a lei se tornará apenas, vamos dizer, a arbitrariedade com carimbo. Este fato acontece, isso faz parte do nosso cotidiano. E quando você rastreia a origem dos conceitos do Estado moderno, dos direitos humanos, etc., você vê, bom, quando a coisa começou já dava para prever que ia ser assim. Então eu digo, mas por que ninguém avisou? Quer dizer, por que isto não despertou, quer dizer, o caráter autocontraditório do sistema legal não chamou a atenção de ninguém? Né? Por quê? Para que o elemento contradição se tornasse importante na análise disso, foi preciso esperar que chegasse um sujeito chamado Hegel. Eu acho que Hegel foi o primeiro a perceber que os conceitos, às vezes, significam o contrário do que eles dizem. Quer dizer, na hora em que um conceito abstrato se torna prática política, quer dizer, que ele abandona o céu das ideias puras e entra na história, entra no fio do tempo, ele com muita frequência se torna o seu contrário. Ele diz que sempre se torna o seu contrário, não sei se é sempre, mas... Então, antes de Hegel, você, para encontrar uma compreensão aguda do fenômeno da contradição, você tem que remontar até Aristóteles. Então, podemos dizer que boa parte dessas discussões se travaram entre pessoas que tinham uma noção um pouco ingênua da função das ideias na história. Quer dizer, que acreditavam que se você faz um projeto assim assado, e implanta esse projeto, as coisas se passarão linearmente de acordo com aquilo que você planejou. E Hegel diz que isso nunca acontece. Bom, não precisam concordar, mas quase nunca. Então, vamos dizer, a própria noção de direitos, né? Quer dizer, a expansão dos direitos. Hoje todos nós ouvimos dizer que a expansão dos direitos é um progresso maravilhoso. Né? Só que como é que funciona isso? Bom, cada vez que você tem um novo direito, então essa evidentemente é uma nova lei. Né? E o que é um direito? O direito é uma obrigação que o outro tem para com o titular do direito. Essa é a explicação da Simone Weil. Né? Quer dizer, o direito seu é obrigação de um terceiro. Se não tiver a obrigação correspondente, então você não tem direito nenhum. Por exemplo, temos o direito, né, sei lá, a mulher separada tem o direito a uma pensão de alimentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o marido tem a obrigação de dar a pensão para ela. Agora, se ela tiver o direito, mas o sujeito não tiver a obrigação de pagar a pensão, então o direito não existe. Então, isto é, cada direito que é atribuído a um grupo de pessoas é um conjunto de obrigações que é imposto aos demais. Esta é, vamos dizer, a verdadeira substância do direito. E esta obrigação, vamos dizer, o cumprimento dessa obrigação, por sua vez, tem que ser controlado e tem que haver sanções penais, tá certo, ou civis, para aqueles que não cumprem. Portanto, cada novo direito, vamos dizer, são novos tribunais, novos funcionários, mais fiscais e, portanto, mais opressão. Então, este processo começa aqui, nesta época. No Império Romano, não, no Império Romano, antes disso, na República Romana, o jurista já tinha a ideia que eles chamavam summum ius, summa injuria, quer dizer, quanto mais perfeito o direito, mais injustiça vai ter. Tá certo? Então, isso quer dizer que eles tinham essa sabedoria de refrear, né, o seu desejo de fazer leis mais vastas e mais perfeitas. Mas, neste período que nós estamos estudando, essa consciência simplesmente desaparece. E, resultado, nós temos a enxurrada de leis que caracteriza o mundo moderno. Eu digo isso com um grau de certeza elevadíssimo. Eu acho que provar que as coisas não foram assim é impossível.
Então, pelo menos a certeza negativa eu tenho. Eu digo, olha, se esta tese não está certa, a sua contestação, pelo menos, é praticamente inviável. Tá certo? Também tem outro processo que eu expliquei aqui e do qual eu tenho certeza suficiente, que é aquele que eu expliquei exatamente, acho que na aula de ontem foi que eu expliquei, a ideia de que a experiência direta humana, por exemplo, a experiência que nós temos na convivência, de pessoa a pessoa, tá certo? Vai sendo cada vez mais removida do universo da observação científica e se concentrando num setor que nós chamamos de literatura ou arte. Não é isso? Então, pergunto eu, o mundo, né, onde vigoram, né, as leis de Newton, tá certo? Ou onde vigora a relatividade geral de Einstein, é ou não é o mesmo mundo onde nós temos as experiências pessoais de convivência de pessoa a pessoa, tá certo? Essas percepções diretas? Aonde que existe, vamos dizer, uma fronteira natural, objetiva entre uma coisa e outra? Não existe nenhuma. Só existe o regulamento de faculdade, que diz que tal coisa se estuda nessa faculdade e a outra estuda na outra faculdade. Quer dizer, você precisa sair de um prédio e ir para o outro prédio para estudar outro assunto. Não é isso? Eu digo, bom, mas então essa é uma convenção administrativa que se impregnou na cabeça das pessoas ao ponto de elas acharem que o mundo é realmente assim, que tem uma coisa separada. E pior, as pessoas acreditam que aquilo que as ciências descobrem e que é aceito pelo consenso dos cientistas é uma coisa mais segura e mais objetiva do que a impressão pessoal. Isso é uma confusão, evidentemente. Por exemplo, se você dá uma martelada no dedo, a dor que você sente é uma certeza objetiva muito mais forte do que qualquer lei científica. E a credibilidade, a certeza maior ou menor de um conhecimento não depende do número de pessoas que a comprovam. Ao contrário, se precisa de muita pessoa para comprovar, é justamente porque não é tão certo. Vamos supor que você seja testemunha de um homicídio. Quer dizer, você viu o sujeito puxar uma faca e enfiar na barriga do outro. Só que é o seguinte, só você viu. O assassino sumiu, a arma do crime desapareceu, e não há mais nenhuma pista para o assassino. Quer dizer, você está com a certeza absoluta do seu testemunho. Só que você é o único pilar onde se assenta a prova. Então, a falta de outras testemunhas e a falta de outros elementos de prova pode, né, liberar o assassino. Então, isso acontece com uma frequência muito grande, tá certo? Onde a certeza máxima corresponde, vamos dizer, a um indivíduo isolado que foi testemunha direta. Então, o testemunho direto, então, passa a valer menos do que um simples consenso de opiniões. Então, é claro que isso aí é uma confusão entre o grau de certeza objetivo, né, e o valor da autoridade. Que são coisas que elas podem se somar ou se subtrair, mas que não são jamais a mesma. Então, isso quer dizer que, para todos os efeitos, o argumento de autoridade do consenso vale mais do que o testemunho direto. Então, isso aqui vai contra toda a racionalidade humana e contra o método científico, mas isso é a prática diária na sociedade moderna. Então, se nós queremos alcançar um conhecimento válido, mesmo que não possamos impô-lo como consenso para ninguém, olha, não quero saber se vão acreditar em mim ou não, eu só quero descobrir como as coisas realmente aconteceram, né? Era o ideal do Leopold von Ranke, o grande fundador da história moderna, né?
Ele diz, a finalidade da história é saber como as coisas efetivamente se passaram. Fala, bom, se é isto que você quer, então você, em primeiro lugar, vai ter que desistir de fazer com que as suas conclusões se imponham a uma coletividade. Quer dizer, ou você quer a verdade, ou você quer a credibilidade. Às vezes as duas coisas vêm juntas, mas às vezes não vêm. Então, isto, para mim, é uma decisão que eu já tomei 30 ou 40 anos atrás. Quer dizer, eu quero saber as coisas como elas realmente são, ainda que ninguém vai acreditar em mim. Quer dizer, eu quero saber para a minha orientação. Não é preciso dizer que todo movimento filosófico-científico que trouxe algum proveito para a humanidade começou assim, porque alguém quis fazer exatamente isso. Porque se fosse uma mera questão de aceitar a autoridade do consenso, então continuariam todos dizendo a mesma coisa que disseram desde o primeiro dia e ninguém teria descoberto coisíssima nenhuma a mais, né? Então, isso quer dizer que toda descoberta da verdade, ela, por definição, se você descobriu algo, bom, você descobriu algo que os outros não sabiam. Se você descobriu que todo mundo já sabia, você não descobriu nada. Então, em princípio, toda e qualquer descoberta, ela vem com um elemento de incredulidade, necessariamente. Se você se deixa impressionar por isso, então paralisou a pesquisa aí mesmo. Tá certo? Então, chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.